Olá, tudo bem? Eu sou a doutora Ana Maria Nátocles, advogada, especialista em direito médico, direito do consumidor e direito civil de um modo em geral, mas faço muito direito médico e eu venho aqui para poder responder as dúvidas de vocês nesse Responde Direito e tenho trazido muitas questões e outras estão voltando por conta das perguntas que me fazem. Então, eu já falei sobre violência obstétrica, sobre parto tardio, inúmeras vezes aqui, mas tem vindo sempre questionamentos novos, e como o direito não é uma coisa estática, é uma coisa que a gente vê sobre vários ângulos, eu vou trazendo aqui para vocês novas questões nessa área. Então, sempre que vocês me mandarem perguntas, eu venho aqui tentar solucionar. Quando é uma pergunta de uma pessoa, eu respondo pessoalmente ou por WhatsApp para a pessoa. Quando são as mesmas perguntas sempre, eu estou trazendo aqui. Então, antes de mais nada, curta, compartilhe essa página, se inscreva no canal, nos ajude a divulgar esse trabalho que a gente está fazendo. Eu faço isso aqui com o maior prazer, porque realmente o que eu percebo é que as pessoas não conhecem os seus direitos. E aí, por não conhecer, por desconhecer o seu direito, ele vai embora, ele vai para o lixo. Então, não jogue seu direito no lixo. Mas como que você não vai jogar seu direito no lixo? Conhecendo o seu direito. Então, eu tenho visto isso assim, todos os dias. Eu advogo aqui em Niterói, no Rio, todo o estado do Rio, já há quase 30 anos. O ano que vem eu faço 30 anos de advocacia e sempre nessa área pró-consumidor. Eu vejo como que as pessoas deixam passar o seu direito dia após dia. Muitas vezes, quando vem conversar sobre um assunto, eu descubro que a pessoa tem várias outras questões que elas não sabiam que tinham direito de processar, né? E a maneira que eu entendo que a gente consegue mudar a sociedade é através do direito. Não pense você que vai ser revolução, que vai ser uma coisa forte que vai mudar o mundo. Você muda o mundo através do direito. E o direito, ele é dia a dia, ele é hora a hora. Toda hora está surgindo uma coisa nova. Agora, por exemplo, está em tramitação na Câmara um projeto que deve passar por esses dias para os idosos doentes não precisarem pagar custas processuais. Isso vai ser uma grande coisa, né? E tem uma série de coisas em tramitação e que está acontecendo. Muitas vezes não tem nem a lei, mas a jurisprudência já é formada naquele sentido. Então, eu vou falar com você. Quantas vezes você já viu casos de mulheres que foram ao hospital diversas vezes, passando mal, grávidas, na hora já de ter o filho, em trabalho de parto, e que o médico ou a enfermeira, a pessoa que recebeu ela, mandou ela de volta para casa falando que aquele não era o momento. Quantas vezes que depois de passado, ido e voltado várias vezes para o hospital, a mulher que você conheceu ou que você conhece, voltou para casa com uma criança que após alguns meses, alguns anos, constatou-se que aquela criança tem problema neurológico. E quantas vezes não conseguiram perceber que aquele problema neurológico, aquela dificuldade de fala, aquela dificuldade de aprendizado, às vezes aquela dificuldade de chutar uma bola, de andar de bicicleta, aquilo dali foi causado pelo parto tardio. Foi causado por aquela enfermeira, por aquele médico que mandou a mãe voltar para casa diversas vezes já em trabalho de parto. É o que a gente chama de criança entrar em sofrimento fetal. Esse sofrimento fetal, ele é um tipo de violência obstétrica. A violência obstétrica é uma coisa muito ampla, mas é um tipo de violência obstétrica, mas que continua após o parto. Por quê? Porque essa criança fica com uma sequela para sempre. Às vezes a criança vem até a óbito e às vezes também a mãe vem a óbito. Então nós precisamos mudar essa realidade muito comum no Brasil. É muito comum no Brasil pessoas que vão ao hospital diversas vezes, passando mal, já em trabalho de parto, e que não são atendidas. Eu recebi agora uma moça
que não era o primeiro filho, ela já estava com mais de 40 anos, a criança estava perfeita, ela fez todo o pré-natal dela, tudo perfeito. E aí, quando ela foi ao hospital, a pessoa mandou ela voltar. Ela foi a segunda vez, 2 horas depois, a pessoa mandou ela voltar. E quando ela chegou em casa, ela teve o filho sozinha, sozinha, e teve que chamar o corpo de bombeiros para ajudá-la. Essa criança ficou 2 meses na UTI. Essa criança, com certeza, já está com uma sequela neurológica para sempre. Então, alguém tem que pagar por isso. Alguém tem que ajudar essa mãe. Alguém tem que ajudar essa criança financeiramente. Porque se essa criança ficar sem conseguir sentar, sem conseguir falar, sem conseguir andar, essa mulher não vai conseguir voltar para o mercado de trabalho. Ela vai ter que contar com a ajuda de um parente, quando tem, para tomar conta. Ou ela vai ter que parar de trabalhar, cuidar do filho e contar com a ajuda de alguém, de um parente, de um marido, de uma mãe, para bancar as despesas. Então, isso é um assunto muito sério. Não basta você conseguir um LOAS para essa criança. Sim, o LOAS é um direito. Toda criança com problema neurológico, ela tem direito a receber um salário mínimo do governo mensal. Para isso, você não precisa nem de advogado. Existe o site do INSS, que você entra lá. Se você não conseguir fazer de uma forma administrativa, você pode procurar um escritório de advocacia que qualquer pessoa te ajuda. Isso aí já sai no nome da criança, numa conta da própria criança. Então, não precisa se preocupar com isso. Agora, a questão do parto tardio vai muito além do LOAS. Vai a questão dos tratamentos que a criança precisa. Vai a questão dos fármacos que a criança vai precisar de uma série de coisas, de fraldas, de estimulação, de psicomotricidade. Tudo isso tem que ser bancado, tem que ser pago por quem provocou esse problema. Se foi um hospital público, o dono do hospital é um hospital municipal, é contra o município a ação. É um hospital estadual, é contra o estado. E se for um hospital particular, é contra o hospital particular. O hospital particular também é responsável pelo corpo clínico que ele coloca lá no plantão noturno. Muitas vezes esses casos acontecem durante a noite. Não só durante a noite, mas é muito comum uma mulher entrar em trabalho de parto durante a noite, às vezes quando é fim de semana, e não tem ninguém ali realmente que assuma aquela responsabilidade. Às vezes o médico quer dormir, às vezes o médico colocou um estagiário lá no lugar dele no plantão, e aí ninguém quer assumir de fazer aquela cesariana. Ainda tem outros casos. Eu tive um caso agora que a criança ficou, infelizmente, com um defeito, já tem 3 anos e não anda, porque o médico foi muito claro: mãe, eu não posso fazer uma cesariana, porque eu já bati a meta de cesariana desse mês. Agora eu só posso fazer parto normal. Demorou tanto esse parto normal sair, que obviamente saiu com toda aquela violência obstétrica que a gente conhece, que a criança ficou com um problema neurológico para sempre. Então, nós não podemos deixar esse tipo de coisa acontecer. A gente tem que entrar com ações judiciais e tem que mostrar para as pessoas que o mundo mudou, que o Brasil tem que mudar. Isso não acontece em outros países. Essa violência obstétrica que causa o parto tardio é uma coisa muito específica no Brasil. Muito de ficar mandando a mãe embora porque o médico não está ali realmente no plantão, ou porque ele está, mas está cansada durante a noite, ele quer dormir. Então nós não podemos deixar esse tipo de coisa acontecer. Tudo que envolve o nascimento de uma criança tem que ser tratado de uma forma muito sagrada, porque é a criança que vai prosseguir com o mundo. Então, você imagina se todas as crianças forem vítimas de parto tardio, quem vai prosseguir com o mundo, não é verdade? Nós temos que ter essa visão humanista, essa visão de que as crianças são o nosso futuro. Eu tive um caso agora que eu fiquei muito, muito triste, até abalada, porque eu sou mãe também, né? A criança nasceu com lábio leporino,
Ela precisava de uma pequena cirurgia ou uma pequena prótese até uma cirurgia para sair do hospital. E não foi feito isso. E a mãe chegou em casa e deu a mamadeira à criança, foi amamentar a criança, e a criança morreu porque o leite entrou e encharcou a criança. Não fizeram um tratamento que há 50 anos atrás qualquer hospital faria. Não é uma coisa que existe hoje, o lábio leporino sempre existiu e sempre teve um tratamento precoce. A criança, quando nascia em casa, há 100 anos atrás, com lábio leporino, o médico era chamado, era feita uma cirurgia para poder evitar exatamente os engasgos. E como que isso ainda acontece hoje no Rio de Janeiro? Como que isso acontece hoje em São Paulo, em Belo Horizonte? Você vê crianças morrendo porque nasceram com lábio leporino e que qualquer médico, qualquer estudante de medicina sabe contornar isso. E não foi contornado. Por quê? Porque a vida humana está perdendo o valor e nós não podemos deixar esse tipo de coisa acontecer. E a forma que a gente tem de mudar isso é exatamente através do judiciário. Não jogue seu direito no lixo. Compartilhe esse vídeo e outros. Mostre para as pessoas seus direitos. Mostre que ela não precisa ficar acomodada. A mãe perdeu um filho numa situação dessa, ela tem 5 anos para ingressar com uma ação judicial. Tem 4 anos e meio, entra, ainda faltam 6 meses. Faz pesar no bolso do governo, faz pesar no bolso do hospital, faz pesar no bolso do plano de saúde, e você vai ver que talvez daqui a 10, 20 anos, para as próximas gerações, não vai existir mais parto tardio. Todas as mulheres que chegarem no hospital vão ser tratadas com dignidade. Todas as crianças vão ser tratadas como realmente precisam ser, como o futuro da humanidade. Então é isso, qualquer coisa que aconteça, nos procure. Nós temos aqui embaixo o nosso WhatsApp, mande uma mensagem para a gente, tire sua dúvida com a gente, nos procure. Nós somos especialistas em direito médico, tanto para a parte privada, de plano de saúde, como também na parte pública, contra hospitais públicos, contra o município, contra o Estado, contra a União. Então não jogue seu direito fora e até a próxima vídeo da gente. Obrigada.